Fala rapaziada, aqui é o Bruno do Clube do Investimento USA, o canal dedicado a você que quer aprender mais de como investir no mercado americano. Hoje é quarta-feira, dia 5 de janeiro de 2022, e se você está acompanhando o mercado aqui, você percebeu que agora de tarde o mercado despencou. E a razão disso, esse vídeo é para explicar, para você se acalmar, para você entender realmente o que está acontecendo e se programar os seus trades, o seu investimento, não só para os próximos meses, mas para esse ano como um todo. Apesar de eu não gostar desse approach, eu tenho escutado de certas pessoas que estão programando um ano de investimento, um ano de trade. Um ano é um tempo muito grande no mercado financeiro. A gente pode quebrar esse ano, obviamente que a gente tem meses, a gente tem semanas, então a gente vai pensar nisso de um jeito mais estratégico. Mas eu queria só deixar bem claro para vocês o que está acontecendo. Hoje, às 2 horas da tarde, o Federal Reserve, né, o Banco Central Americano, eles liberaram o que eles chamam de Meeting Minutes, que nada mais é da compilação de uma reunião que eles têm, onde eles falam mais uma vez sobre a política econômica para os próximos meses, para os próximos anos aqui nos Estados Unidos. O interessante é que o que foi falado, o que foi liberado às 2 horas da tarde, não é nenhuma novidade. Tem algumas coisas que a gente já está sabendo. Aliás, tudo que a gente podia imaginar que fosse acontecer em relação à política econômica para os próximos meses já foi telegrafado antes. Então a gente sabia sobre o processo de tapering, que ia começar, a gente já estava esperando isso. E se você nunca escutou falar sobre esse termo tapering, tapering nada mais é do que a diminuição da compra de assets que o Fed acelerou em março de 2020, obviamente por causa da pandemia. Uma maneira do Fed continuar mantendo a economia aquecida, comprando bonds, comprando stocks, mantendo a economia funcionando. Esse processo ia diminuir eventualmente, o mercado já sabia disso. Quando a gente chegou mais perto do pronunciamento do Jay Powell, teve uma tremedeira no mercado, mas a gente já se recuperou. Os preços dos estoques e dos índices já estavam mais ou menos priced in relação a isso. Então a gente já sabia, não era novidade. A segunda coisa que a gente já sabia que ia ser o aumento da taxa de juros. Os juros com que o Fed empresta dinheiro para os bancos americanos, que obviamente reflete na economia como um todo. Essa taxa que está em níveis historicamente baixos aqui, ela vai começar a gradualmente subir e a expectativa é que ela chegue a 2,1% ou 2,4% até 2024. Obviamente que essas coisas elas podem ter algum tipo de mudança se a gente usa o precedente histórico que já aconteceu quando Janet Yellen era presidente do Fed. Eu lembro bem que ela anunciou algum tipo de rate hikes, como eles chamam aqui, aumento de juros, e isso não aconteceu exatamente como ela tinha previsto. Então, mais uma notícia que não era novidade. O que é novidade, até um certo ponto, não novidade absoluta, é que o tom das informações que a gente recebeu foi um pouco mais hawkish, foi um pouco mais agressivo. Talvez uma das razões disso, hoje tem uma outra notícia, eu vou deixar aqui para vocês verem, é que a gente recebeu uma notícia muito boa, por sinal, de que o número de empregos gerados no mês de dezembro foi o dobro do esperado, o que era programado que ia acontecer, que é um sinal de que a economia continua forte, a economia continua se recuperando. E a gente está um pouco mais perto de algum tipo de reabertura, mesmo com o Omicron, mesmo com essas últimas variantes, a gente tem o mercado tem reagido melhor e mais esperançoso em relação a um reopening. E essa notícia, obviamente, em relação a esse número tão bom de empregos que foram gerados, ajuda bastante nesse front. Talvez seja isso ter sido o trigger. Mas eles falaram do balance sheet runoff. Isso nada mais é o seguinte: quando os bonds, né, os títulos do Tesouro Americano, eles vencem, a nova política do Fed é que eles não sejam renovados na mesma velocidade que eles estavam sendo feitos anteriormente. Então eles estão balanceando o balance sheet deles. E isso foi o que eu acredito que o mercado recebeu mal. Essa notícia o mercado recebeu mal. Mas uma coisa interessante notar é o seguinte, que se você olhar para o mercado como um todo hoje, os estoques que tiveram dias assim horríveis foram os estoques small cap, growth stocks, como DocuSign, como Teladoc, e também, obviamente, os meme stocks, que a gente chama aqui, GME, AMC, eles tiveram uns dias difíceis, como é comum quando você tem notícias assim que não são tão esperadas, que esses estoques que têm menos lastro, menos valor intrínseco, eles tendem a balançar mais. Mas se você olha no setor de energia, a gente teve um bom dia, a gente teve um dia de crescimento, a gente teve alguns value stocks que continuam crescendo, continuam sendo boas apostas, e eu vou falar alguns desses stocks no final do vídeo, mas eu queria fazer primeiramente essa introdução para vocês entenderem que o mercado não está de fato caindo, e hoje
logo antes de gravar esse vídeo, eu comecei a ler, assim que o mercado fechou, a ler um pouco dos analistas que eu gosto de ler, e a reação que me parece, o que tem parecido, é que houve um overreaction, o mercado overreact com essa novidade um pouco hawkish, você pode usar esse termo, agressivo, em relação ao balance sheet runoff. Ok, então agora com esse conhecimento que você tem do que aconteceu hoje, essa queda do mercado, como é que você se programa para as próximas semanas, os próximos meses? Algumas coisas a gente já estão bem definidas. A gente sabe que a taxa de juros, começo do aumento da taxa de juros, deve começar em março. E tem um outro fator, março historicamente é um mês mais difícil para o mercado. Então você tem março, que é o mês historicamente, e a gente usa muito dados históricos que você acompanha a gente aqui no canal. Vocês sabem que a gente teve um dezembro incrível, espetacular. A gente teve 5 dias consecutivos no Center Rally de trades de mais de 100% do SPY. O ETF que acompanha o S&P 500. Eu vou botar algum desses trades aqui. E eu tinha falado nos vídeos anteriores. Então, você usar dados históricos realmente te dá uma vantagem muito grande, porque você pode mais ou menos prever qual é a tendência das coisas acontecerem. Obviamente não estou claimando que a gente possa prever o futuro, não existe nada perto disso, mas você pode usar o conhecimento que você tem de técnica, de análise técnica, análise fundamental, informações do mercado, mais esses dados históricos que você combina, e você tem realmente um potencial de retorno muito maior. É o que a gente usa, que a gente tem usado bastante. Então a gente tem esses dois fatores. Março, um mês negativo para o mercado de forma mais geral, mais o aumento da taxa de juros. Então a gente pode ter, eu não diria um bear market, em março eu não acredito que a gente chegue no ponto de ter um bear market. Obviamente que a gente ainda tem o problema do Omicron, do Covid, do que está acontecendo em relação. Mas o presidente Joe Biden já falou em duas oportunidades que não tem nenhum plano de nenhum tipo de shutdown, de lockdown, nada, pelo menos previsivelmente, até onde a gente pode prever aqui nos Estados Unidos, que é um bom sinal. Então a gente tem para o mês de março esses dois fatores que são negativos, mas é bem importante, eu acredito, que se você for investidor de long term, tem certas informações, como as coisas que eu falei para vocês aqui, são efeitos, e as reações do mercado são short term, não vão determinar um trend muito longo, na minha opinião. Mas se você quer um edge, você quer ser um trader, você quer começar realmente de um jeito maduro, obviamente, sem acreditar nessa baboseira que você vê na internet, que você vai, a fórmula mágica, e faça isso, invista em crypto e something, e vai mudar a sua vida. Mas você deveria aprender, ou se interessar em aprender opções, porque te dá essa habilidade de você trade e ter retornos do mercado independente da direção do mercado. Então o mercado subindo é bom, o mercado caindo é tão bom quanto, aliás, na minha opinião pessoal, até melhor, quase que como a lei da gravidade, quando as coisas caem, elas caem mais rápido. Então é uma dica que, se você tiver interesse, eu tenho planos de fazer mais vídeos tutoriais sobre options, ensinar como você compra um call option, como você compra um put option, como você vende essas coisas também. Talvez eu estou pensando também em formular um vídeo de fazer day trading options. Obviamente é uma coisa um pouco mais complicada, mas é doable, dá para fazer. Você precisa de mais informação, você precisa de mais experiência. E se você quiser ter acesso aos nossos trades, a gente tem uma comunidade maravilhosa no Discord, onde a gente fala, são pessoas como você que estão querendo aprender mais como investir aqui no mercado americano. E a gente fala sobre long term investment, sobre estoques, sobre ETFs, a gente fala muito sobre opções, a gente faz day trade, você tem acesso a todas essas informações. E se você não quiser fazer parte desse grupo que tem acesso aos trades e é pago, obviamente, um valor irrisório, você também pode fazer parte. A gente tem dedicado algumas partes, bate-papo, informação sobre o mercado que são de graça. Eu vou deixar o link na descrição aqui para vocês. Mas então, para março, eu diria que agora, janeiro, fevereiro, só um pouco mais de cautela em relação a long-term bullish plays, porque a gente sabe que a gente vai ter um bumpy road, a gente vai ter momentos de queda no mercado, possivelmente março. A gente tem maio também, que é um mês historicamente difícil. Aqui existe até um ditado que o pessoal fala assim: sell in May e go away. Então você vende em maio porque os meses seguintes não são tão bons. E realmente, se você olhar historicamente, mais uma vez, setembro, a gente usou isso no ano passado, no grupo que a gente tem no WhatsApp também. Eu tenho usado regularmente. Setembro, mais ou menos pelo meados de setembro, o mercado, meados de setembro, começo de outubro, o mercado cai, e para o meado mais para frente de outubro, o mercado começa a subir.
Então você começa a planejar os seus trades, se você for um trader short term, pensando nessas coisas. É o aumento da taxa de juros em março, coincidindo com o mês que é difícil para o mercado, e você continua adicionando, na minha opinião, bons estoques de boa qualidade, blue chips, os nomes de estoques que você conhece no seu long term portfólio. Eu queria fazer esse vídeo curto, só para dar um pouco de contexto do que aconteceu hoje, para você ser um investidor, um trader mais preparado para o que virá. Se você gostou, achou que teve alguma coisa positiva nesse vídeo para você, por favor, deixe o seu like. Considere também subscrever para o nosso canal. Você tem acesso a todas as informações que a gente tenta trazer para vocês. É um canal pequeno, a gente está começando, mas a gente gosta do feedback. Se tiver uma pergunta, se você tiver algum tipo de comentário, alguma coisa que você não entendeu direito, eu tenho prazer em responder. Considera também dividir esse vídeo com seus amigos. E mais uma vez eu vou deixar a informação do Discord se você tiver interesse de fazer parte da nossa comunidade. Prazer estar com vocês. Vejo vocês na próxima.